bom ter vocês aqui no auditório do Conselho. Antes mesmo de eu me apresentar e passar o que a gente vai fazer no dia de hoje, vai ser um dia que vai ser breve, mas não vai ser pequeno. Eu queria agradecer algumas pessoas. Primeiro, as pessoas no movimento chamado Renovação que vieram de muito distante, estão aqui. Isso é muito legal porque isso mostra uma sinergia entre todos e mostra que nós temos uma aderência. O segundo agradecimento vem na figura do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Eu tive vários e-mails trocados com as pessoas do Conselho. Não sei se estão aqui Guilherme e Sandra. Não, né? Foram as pessoas que me atenderam majoritariamente, então, e como estamos gravando, eu queria deixar registrado o parabéns, tanto ao atendimento, quanto à gentileza que eles prestaram durante todo o momento. Foram realmente muito atenciosos, ainda mais eu que venho do Rio de Janeiro, então consigo ter comparação em relação aos atendimentos do meu conselho e do Conselho de São Paulo. E o terceiro, muito obrigado, é a vocês, né? Vir sábado, pela parte da tarde, para escutar uma pessoa falar sobre psicometria e avaliação psicológica é algo de guerreiro. Então, eu parabenizo vocês por estarem aqui. E acho que eu vou tentar, em mais ou menos uma hora, apresentar algumas coisas para vocês, tá bom? Eu sou um pouco hiperativo, então certamente eu vou levantar um pouquinho, sair um pouquinho, voltar para cá. E como eu vou ter que passar os slides, eu também vou precisar fazer esse movimento de ir e vir, tudo bem? Ao fim, a gente vai ter um espaço para trocar dúvidas, porque vocês terão algumas dúvidas e eu poderei respondê-las, e eu terei também algumas dúvidas e vocês poderão respondê-las. Eu acho que esse acúmulo e essa troca de informação é totalmente imprescindível, ainda mais no tempo de hoje, onde as informações cada vez mais correm numa velocidade inestimável, tudo bem? Meu nome é Luiz Anunciação, eu sou psicólogo. A minha orientação na área da psicologia é uma orientação da estatística. Então, majoritariamente, o meu tempo de atuação é todo relacionado, ou na maior parte das vezes relacionado para fazer psicometria. Psicometria eu vou trazer para vocês de uma maneira bastante lúdica, bastante intuitiva até. É uma parte muito próxima à matemática. Então, talvez vocês reparem que a todo tempo eu vou tentar reportar modelos matemáticos na minha cabeça. Se ficar meio complicado, se ficar meio confuso, as perguntas estão sempre franqueadas e abertas, tudo bem? Eu venho do Rio, eu sou da PUC. Eu acho que uma primeira grande pergunta que a gente faz seria interessante se eu pudesse pedir auxílio do João para passar os slides. Vocês se importam em fazer essa gentileza? João Gabriel é um psicólogo. Esse cara, cada texto que ele escreve, acontece um tsunami em algum local. Eu tenho até medo quando ele começa a falar, eu já fico arrepiado, porque é de uma profundidade que eu não consigo chegar nem quando eu estou no metrô, uma coisa... Eu acho que a primeira grande pergunta que a gente se faz é por que psicometria, não é? Percebam que eu não estou falando nem o que é psicometria, mas por que psicometria, não é? Da onde vem esse bicho que cospe números, que é a psicometria? E eu trouxe aí do lado direito de vocês uma imagem de uma pessoa que, se eu tivesse que montar um altar, eu montaria para esse cara aí. Esse cara chama... Alguém conhece ele? Carl Sagan, exatamente. Esse foi uma das pessoas, na minha opinião, foi de longe o cientista mais importante dos últimos anos. Ele faz com que a ciência tenha outro nível, um físico, morre, se não me engano, em 1996, e ele coloca algo que eu acho fundamental. Ele coloca que a primeira virtude do ser humano é a dúvida. Ao passo que nós tenhamos dúvidas, nós nos movemos. Dúvidas, quando a gente traz para um cenário acadêmico, tem um nome muito especial que a gente gosta de falar o tempo inteiro. Dúvidas sem hipóteses. Nós temos milhões de hipóteses que concorrem na explicação da realidade. Uma pessoa nasce esquizofrênica ou se revela esquizofrênica ao passar do tempo? É uma dúvida que vai gerar uma hipótese. Uma pessoa, ela nasce boa e torna-se má, de acordo com a sociedade, ou ela nasce má e aos pouquinhos talvez ela melhore a sua conduta de acordo com a sociedade. Nós não sabemos. O bandido nasce ou se revela no crime? Essas dúvidas todas são muito importantes porque em algum momento haverá necessariamente respostas. Essas respostas, elas podem vir da academia, da onde eu venho, elas podem vir da sociedade como um todo, onde nós estamos, ela pode vir de particulares, de entidades, ela pode vir de diversos campos, e nós sempre perguntamos se essas respostas são de fato as melhores respostas, aquelas perguntas que a gente faz. Eu vou trazer psicometria a partir de duas grandes histórias.
duas histórias que são muito lúdicas e elas servem justamente para mostrar que fazer ciência é também fazer arte. Fazer ciência, primeiro eu faço com muito amor o que eu faço. Então fazer ciência no meu caso é como se fosse declamar uma poesia, declarar uma poesia. A primeira história, vocês se importam em passar para mim? Passa, espera um pouquinho. Todos nós, não nós, na nossa cadeia ontogenética, que vai desde o início da nossa vida até o fim dela, mas em algum momento, nossos antepassados tiveram uma seguinte situação. Vocês todos estão vendo que isso aí é uma imagem de uma espécie de uma floresta muito fechada, não é? Nessa floresta muito fechada, haverá coisas inofensivas, como árvores, e haverá coisas ofensivas, como leões. Em algum momento, nós estávamos nessa floresta e foi necessário, e passou um vento. Por exemplo, vai ser meio ridículo, mas estava ficou meio ridículo, né? E dessa vez eu estou gravando e não vou conseguir editar esse negócio. Mas vamos imaginar que um tempo passado, um tempo lá atrás, houve a situação de uma pessoa numa floresta e passou esse vento que eu não repito mais. A pessoa poderia atribuir que esse vento era, na verdade, um predador e sair batido, sair correndo. Ela atribuía que aquele estímulo era um estímulo ofensivo. Ela sairia correndo porque ela achou que era um leão, por exemplo. Ela poderia se enganar, né? Ela poderia sair correndo, de fato, aquele vento ser somente vento e não ter nada com ela. Ela errou de longe. Um outro erro possível é o seguinte: vamos imaginar que não fosse somente vento, fosse de fato um leão. Vocês estão vendo que tem uma figura meio que ambígua ali? Eu acho que é um leopardo, mas eu sou péssimo. Eu poderia falar que é um papagaio tranquilamente. A minha irmã, que é bióloga, ela fala que eu sou uma das pessoas mais analfabetas que ela conhece e eu começo a concordar com ela. Mas vamos imaginar que uma segunda pessoa ela falasse que não tem nada, só que há esse leopardo ali. No primeiro ponto, o cara errou. Vocês concordam comigo? Passa mais um, por gentileza. No primeiro ponto, o cara errou. O cara atribuiu que havia um sinal na realidade, ou seja, há um leopardo na realidade, mas não havia esse leopardo, não havia esse sinal, não havia esse predador. Ele achou que havia um sinal na realidade, mas ele julgou errado. Não tinha um sinal na realidade. Vocês concordam comigo que ele cometeu um erro? Cometeu um erro de avaliação. Cometeu um erro, ele achou que havia sinal, não havia sinal, a gente chama isso de falso positivo. Ele teve um falso positivo. Num segundo momento, o particular, o cidadão poderia falar o seguinte: não tem sinal, não tem ali nessa floresta um predador, só que havia um predador. Se no primeiro momento ele saiu correndo e pareceu ridículo, no segundo momento ele morreu, ele virou lanche. No segundo momento ele cometeu um erro, ele achou que não havia sinal, quando na verdade havia sinal, ele teve um falso negativo. Todos nós somos filhos daquelas pessoas que num tempo lá atrás tiveram medo de situações em que o medo não deveria acontecer. Todos nós, em algum momento, nós atribuímos padrão àquela situação em que não há padrão. Se a gente fosse trazer isso para uma coisa bem métrica, para uma área do nosso dia a dia, encontrar padrão onde não há padrão, o que isso poderia ser? Prancha 1 do Zuliger. O que isso poderia ser? Prancha 2 do Rochat. Nós temos instrumentos que se baseiam nessa ideia. Nós temos até um termo muito caro em psicopatologia para esse tipo de situação, que não obstante estar nos manuais de psicopatologia, não é uma patologia, chama-se pareidolia. Provavelmente vocês já ouviram falar que é justamente um fenômeno da nossa linguagem, onde nós temos padrão, onde não há padrão. Por exemplo, eu vejo uma nuvem e atribuo algum significado àquela nuvem. Todos nós não somos filhos da esperança. Nós somos filhos daquelas pessoas que tiveram medo em algum momento e se protegeram. O medo tem uma função primordial para a nossa preservação. O medo fez com que a gente se protegesse. E até hoje, nós temos uma tendência a atribuir significado e padrão, onde esses padrões de fato não existem. Eu não sei se todos aqui são psicólogos. Levanta a mão quem não é psicólogo. Como temos alguns, eu imagino que a situação poderia ocorrer, vocês sabem que eu falarei de testes psicológicos, não é? Ao passo que consiste numa infração ética passar testes psicológicos para não psicólogos, eu vou falar dos modelos por detrás dos testes psicológicos, tá bom? Todos nós, em algum momento, trabalharemos com avaliação psicológica. Inclusive, quem trabalha com avaliação psicológica sabe que nós enxergamos padrões onde esses padrões não há.
Muitas vezes até mesmo a química, o paciente que acha que a gente falou determinado tipo de coisa, ou que nós nos portamos de determinada maneira, onde nós não tenhamos feito esse tipo de comportamento. Você passa mais um, por gentileza? Essa questão de falsos positivos e falsos negativos, de um lado é muito positiva. Falso positivo significa que eu atribuí esse sinal onde não havia sinal, eu cometi um erro, mas eu me protegi. Na estatística a gente chama até de erro do tipo 1, os falsos positivos ou alfa. Isso, se no dia a dia faz com que eu me proteja, imagina que coisa ruim eu fazer uma avaliação, seja lá qual for, e essa avaliação detectar que eu tenho AIDS se eu não tenho AIDS. Eu acho que todo mundo consegue imaginar que um diagnóstico incorreto, um diagnóstico dado sem que a pessoa tenha aquela patologia, não causa somente um sofrimento imediato, efêmero, que vai durar 10 segundos. Pode desestruturar uma pessoa. Então nós temos que ter um cuidado muito grande e um conhecimento muito acurado em relação aos instrumentos. Tem instrumentos que são mais precisos do que outros instrumentos. Por exemplo, se eu me pesar numa balança, provavelmente essa balança vai acertar. Se eu for a algumas balanças, eu vou reparar que aquela média não vai alterar muito, que aquele valor numérico que expressa minha massa corporal não vai alterar muito. Na psicologia parece que não é bem assim que funciona, não é? Não obstante nós termos um pool de instrumentos, um pool significa, não obstante nós temos diversos instrumentos que podem ser utilizados e de fato são usados no dia a dia. Quem trabalha com avaliação e psicologia do trânsito sabe que no dia a dia nós usamos testes psicológicos. Quem trabalha na justiça sabe que no dia a dia nós trabalhamos com testes psicológicos. Se esses instrumentos tiverem se tiverem problemas, não é simplesmente um problema no instrumento. É um problema no João, que foi avaliado e teve um diagnóstico errado. É um problema da Joana, que foi avaliada e teve um diagnóstico errado. E isso a gente tem que ter uma atenção clara. Porque se falsos positivos no nosso dia a dia são importantes para que a gente mantenha a nossa vida a salvo, falsos positivos são extremamente frequentes na área da saúde no geral e na área da psicologia em especial, não somente no Brasil, no mundo como um todo. Eu vou tentar chegar aqui a algumas conclusões em relação a esses falsos positivos. Tem até uma brincadeira ali, né? A menina não sabe se está grávida, então ela compra logo 15 testes de gravidez, porque se um falar que não está, então não está, então, ou menos mal ou não, dependendo da situação, né? Mas essa primeira questão que eu quero trazer para vocês. Instrumentos na área da psicologia, em diversos momentos, podem apresentar falsos positivos. A gente não pode ser simplesmente testólogos e achar que esses falsos positivos são simplesmente culpa do instrumento. Esses falsos positivos também são culpa de uma avaliação. A avaliação psicológica não significa testagem psicológica. A avaliação é muito mais ampla do que simplesmente um teste psicológico. E o psicólogo ele estuda 5 anos por baixo para ter indicadores bastante confiáveis em relação à conduta humana. Então, reduzir a avaliação à testagem psicológica não é simplesmente um erro, é um reducionismo. Passa mais um, por gentileza. Em relação a essa questão dos falsos positivos e falsos negativos, eu trouxe aqui, como eu venho da academia, o acadêmico tem um hábito de trazer muitas fontes, muitas citações. Eu peguei uma meta-análise de um autor que ele fez justamente. Meta-análise é um tipo de análise que a gente faz que a gente considera diversos outros artigos, tudo bem? Então, eu posso fazer uma pesquisa empírica hoje, ter um resultado. E depois de algum tempo, outras pessoas farão pesquisas similares, terão outros resultados, e algum autor pode unir, fazer uma união desses resultados todos e fazer uma meta-análise, tá bom? Essa revisão bibliográfica pautada em números. O autor, ele traz aí as considerações em relação ao exame de câncer. Todos nós sabemos que os exames relacionados a câncer salvam vidas, não é? Claro, como antes nós tivermos o diagnóstico, e eu posso falar isso de carteirinha, minha mãe teve câncer, quanto antes nós soubermos o diagnóstico de uma pessoa, mais efetivo é o tratamento. Porque a nossa vida é um eixo de X que tem um início bem definido e um fim que a gente pode antecipar ou não. Tem algumas patologias que entram nesse eixo e fazem com que a nossa vida dure menos tempo do que aquilo que deveria ser. Se nós tivermos o diagnóstico como antes, melhor. Agora, se o diagnóstico for errado, muito pior. Vamos ver? Passa mais um, por gentileza. Aqui nós temos a seguinte situação.
O autor pegou artigos nos quais os autores fizeram a seguinte situação. Essas pessoas todas podem ser divididas em 3 grandes grupos. Um grupo que é o grupo controle, um grupo que tem efetivamente o sinal, e o teste diagnosticou o sinal, então é um grupo que tem câncer, e o teste falou, tem câncer. E um grupo que não tem câncer, e o teste falou, tem câncer. Entenderam a lógica do desenho? Um grupo tem câncer, e o teste falou que tem câncer, então ele é um verdadeiro positivo. Um grupo não tem câncer, e o teste falou que ele tem câncer, então é um erro. Olha o que acontece. Passa mais um. Isso aqui é a nossa baseline, tá bom? Isso aqui é o nosso ponto inicial. Vocês estão reparando que eu marquei, eu fiz um círculo em relação... Se depois vocês quiserem, eu posso mandar esses slides para vocês, tá bom? Haverá uma lista de presença. Algumas pessoas me solicitou certificado, eu vou poder emitir um certificado de 2 horas, tá bom? Então, será necessário que a gente anote os nomes, depois eu vou fazer isso, e eu posso também mandar os slides. Eu acho que o conhecimento é para spread, né? Para espalhar. E fiquem à vontade para botar o nome de vocês, modificar tudo e apresentarem de uma maneira que seja melhor que a minha, viu? É para isso que serve. Não precisam citar. Esses caras ali, que eram falsos positivos, eu sei que está difícil de enxergar, mas aqui no eixo de X é o tempo e no eixo de Y, ou seja, nesse eixo vertical, são sintomas relacionados a indicadores em saúde mental, como ansiedade, taxa de rejeição do próprio corpo, dificuldade em relação ao sono. São 8 indicadores que alguns testes têm essa capacidade de chegar até esses indicadores e esses grupos foram avaliados, ou seja, um grupo tinha câncer e foi avaliado com uma escala de estresse. Tinha mesmo câncer. E deu um indicador alto. Concordam comigo? Qualquer pessoa que recebe o diagnóstico de câncer vai pontuar muito alto com uma escala que mede a ansiedade elevada. Outro grupo não tinha câncer e recebeu o diagnóstico. Não tem câncer. A não ser que o cara tenha alguma outra situação, ele não vai marcar alto. Concordam comigo? E o terceiro grupo não tinha. Foi dado para ele o diagnóstico de câncer, ele respondeu à escala. O que a curva mostra é muito claro. A curva mostra o seguinte: os falsos positivos, ou seja, as pessoas que não apresentavam aquele sinal, não obstante isso, o teste chegou e falou que elas tinham sinal, elas têm exatamente as mesmas alterações psicopatológicas em relação a essas escalas. Olha o grande problema. Nós sabemos hoje... Só um segundo. Eu acho que tudo bem. Vocês estão com muito calor? Não, hoje não tem mais tranquilo, eu acho. Aí então tá, gente. Não, A gente sabe o que aconteceu com ela. Se fosse no Rio, eu não poderia falar isso, porque ali é tipo um inferno, nos momentos, é muito quente. Então, o que nós reparamos nesses gráficos é o seguinte: o grupo que teve falso positivo, ou seja, não tinha câncer, apresentou exatamente as mesmas alterações que o grupo que tinha câncer. Se nós seguirmos o modelo das neurociências, nós sabemos que uma alteração psicológica é uma alteração cerebral. E uma alteração cerebral trará problemas psicológicos. É tudo unido. Não tem essa divisão de corpo e mente, não tem essa divisão entre cérebro e corpo, é tudo uma coisa só. Então, se nós errarmos, não significa que a minha curva está ruim, significa que uma pessoa está ruim. E nós teremos causado isso naquela pessoa. Então, essa é a primeira grande consideração que eu faço para vocês. Façam mais um por gentileza, irmão. A primeira grande consideração: tenham cuidado em relação à avaliação psicológica. Saibam que avaliar significa atribuir valor. Avaliar não significa único e exclusivamente testar com instrumentos de medida. Ok? Esse é o primeiro grande passo. O segundo grande passo é: se a gente avalia alguma coisa, como a gente avalia? Eu costumo falar, eu puxo uma frase que cada um diz que foi de um outro autor. Eu elegi Thorndike para ser o autor dessa frase, mas se vocês quiserem, vocês podem eleger quem vocês quiserem. Um autor, Thorndike, em 1908, quando assume a Sociedade Psicométrica Americana, ele fala o seguinte discurso na sua entrada: se alguma coisa existe, ela existe em alguma quantidade. Se existe alguma quantidade, a gente pode ir lá e medir. Então, se motivação existe em alguma quantidade, a gente vai lá e mede. Se inteligência existe, e nós sabemos que ela existe, a gente vai lá e mede, porque existe em alguma quantidade. Agora, ao passo que a gente avalia com teste alguma coisa, quais são os formatos
nos quais esses instrumentos psicológicos podem chegar ao resultado numérico sobre uma função psicológica. Tem dois grandes formatos e tem diversos autores que divergem, ou seja, nós não temos um consenso, nós temos um dissenso, o que é muito salutar na área acadêmica, mas tem diversos autores que divergem em relação àquilo ali, à objetividade do teste. Da onde eu venho, então, se eu fizesse uma árvore genealógica em relação aos autores que eu sigo, eu tenho uma orientação psicométrica. Então, sempre trabalho com psicometria, que é a área da psicologia que mede fenômenos psicológicos, e a área da psicologia que se interessa em medir instrumentos psicológicos em relação à sua validade, sua precisão e suas curvas normativas. Se de um lado nós temos a psicometria, de outro lado nós temos testes que são projetivos ou testes que são expressivos. Eu posso agrupar esses dois blocos, projetivos, expressivos, aquele momento que falta a palavra, você tenta lembrar, num modelo que a gente chama de modelo impressionista. E esses modelos impressionistas eles são muito importantes, mas se a gente for parar para pensar, são totalmente diferentes, concordam? De um lado eu vou ter um número sobre uma função mental qualquer, e esse número vai expressar aquela função mental. Normalmente foi o próprio participante que fez aquela avaliação, foi ele que respondeu uma escala. De outro lado, nós temos uma frase que, tudo bem, passou por diversos números, que talvez revele algo que talvez aquele próprio participante nem sabia sobre sua personalidade. São dois paradigmas totalmente diferentes da área da avaliação psicológica. Psicometria está muito mais voltada à modelagem matemática por detrás dos instrumentos e ao entendimento analítico e estatístico das funções mentais. É de onde eu venho. E se a gente perguntasse, função mental, que diabo é isso? A psicologia brasileira ela funciona a partir de uma lei, que é a Lei 4.119, de 1962, tanto que a data 27 de agosto é a data que essa lei foi aceita. Essa lei foi, de fato, uma lei com valor legal. Essa lei, 27 de agosto de 1962, é o dia do psicólogo. Todo mundo que sabe, né, que é o dia 27 de agosto, por conta dessa lei. Essa lei, depois de algum tempo, deu origem a uma segunda lei, que é a Lei 5766, que cria os conselhos. E a psicologia no Brasil é uma profissão reconhecida por lei e tem um conselho que orienta, fiscaliza essa profissão, que tem as suas resoluções. Tem uma resolução muito importante na área da avaliação psicológica, a Resolução 02 de 2003. E nessa resolução, no caput, no conteúdo dela, eles colocam o que eles entendem de função psicológica. Porque eu poderia trazer um livro de psicologia e falar, função psicológica é isso, ou posso trazer para vocês o estatuto legal no qual a gente trabalha. E a função psicológica é entendida com essas grandes características. Aptidão, habilidades, inteligência, personalidades, interesses, todas as funções psicológicas, passa mais uma, por gentileza, João. Todas as funções psicológicas, elas existem e podem ser medidas. O grande trabalho da psicometria é encontrar um formato ideal para fazer a medida dessas funções psicológicas. E se ao passo que eu defino a avaliação como o ato de atribuir valor, eu posso definir o teste, eu vou ler e depois eu vou dar a minha definição, tudo bem? O teste como instrumento de avaliação, mensuração e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e mensurar características, processos psicológicos compreendidos tradicionalmente na área de emoção, inteligência, motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção. Isso é o texto legal. Na verdade, uma grande forma que eu vejo um teste psicológico é o nosso melhor amigo. Se nós temos dúvida em relação àquela pessoa que está na nossa frente, nós temos hipóteses em relação ao comportamento daquela pessoa que está na nossa frente. E a gente pode ter dois modelos de ter resposta sobre essa nossa hipótese. O modelo 1 é jogar uma moeda para o alto. Se cair cara tem isso, se cair coroa tem um caso contrário. É um modelo que talvez funcione 50% das vezes. Não é o melhor modelo do mundo. O segundo modelo é aplicar um teste psicológico. E tendo a ressalva que avaliar não é medir, avaliar não é somente aplicar um teste psicológico, quando a gente faz uma avaliação psicológica mediante testagem em alguém, a gente tem evidências mais robustas sobre o que aquela pessoa poderia ter. Isso é fundamental. Eu vou chegar até o momento no qual eu digo que isso é fundamental e por que eu acho que isso é fundamental. Passa mais uma, por gentileza. Eu trouxe daqui porque eu acho importante o conselho, e eu tenho feito vários movimentos em que eu falo do conselho e em alguns momentos as pessoas costumam achar que falar de algo que tem erros e acertos significa somente falar dos erros. Não, isso seria uma injustiça e não sejamos injustos.
o conselho tem tido uma busca ativa em relação a justamente o que a gente vê mais hoje na nossa área. Um teste de papel e caneta está fadado a cair na internet. Cairá na internet. Às vezes, no dia seguinte que esse teste é feito, ele cai na internet. Nós temos algumas tentativas. Uma delas é tentar conscientizar as pessoas. Por que cai na internet? Porque algum psicólogo deu. Mais ou menos assim, não é? Não caiu do céu aquilo ali, naquela nave espacial do Independence Day, e veio um teste psicológico. Foi alguém que deu. Então, uma das tentativas que os caras fazem, que é uma tentativa extremamente salutar, e até mesmo de conscientização, não só dos psicólogos, mas das pessoas como um todo, é falar, olha, não coloca o teste na internet, não passa esse instrumento para a pessoa que não é psicóloga. Tem um certo zelo em relação àquilo que você faz. E zelo não está somente em fazer bem, zelo está em informar as pessoas do correto. Então isso é muito importante, é também uma maneira que eu e todo o meu grupo defendemos. É óbvio, se nós amamos aquilo que nós fazemos, nós tratamos com carinho nossos instrumentos. Os instrumentos, na minha opinião, da mesma forma que do professor José Aparecido da USP, os instrumentos psicológicos são tecnologias importantíssimas para o bem-estar social. É a partir de testes psicológicos, pontinho, o último slide vai ser a resposta a essa minha frase. Faça mais uma, João. Beleza. Uma pergunta que eu faço para vocês é em relação a... Eu falei para vocês, por que psicometria, não é? A segunda pergunta é mais ou menos o seguinte. Psicometria, cara, onde é que isso entra na nossa vida, né? Beleza, vamos parar para pensar quantas pessoas são avaliadas em relação à nossa área, tudo bem? O Brasil tem uma condição diferente em relação à justiça. Em alguns momentos, o Estado, que tem de definir algumas situações muito importantes, é um Estado que reconhece limitações. Então, o que ele faz? Ele pede para um técnico responder àquelas situações que ele não conseguiria deliberar. Por exemplo, será que esta mãe está cometendo alienação parental? Será que este pai está fazendo esse tipo de comportamento na criança? O Estado não sabe. O Estado pede para um técnico. Será que esse paciente ele tem condições mentais para sofrer uma cirurgia bariátrica? O Estado não sabe. Ele vai pedir um técnico para que responda isso. Quem que é o técnico que vai responder essas coisas? O psicólogo. O psicólogo vai justamente dar essa resposta que o Estado pode aceitar ou não, mas o psicólogo justamente vai dar essa resposta para essa pessoa que solicitou essa pergunta para validar, para chancelar, até mesmo para avalizar uma situação. A avaliação psicológica, então, ela é muito importante, porque ela dá respostas. Testagem psicológica dá respostas que cospem números. E testagem psicológica é feita, eu trouxe aqui para vocês o plot, o gráfico. É uma série temporal, é uma série histórica, tá bom? Que começa, como vocês podem ver, no eixo de X em 2010 e acaba em 2015, então, ano passado, as avaliações psicológicas realizadas pelo Detran do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é meio que cidade do interior comparada a São Paulo. Sejamos honestos, aqui é um mundo quando a gente compara com o Rio de Janeiro, tá bom? Rio de Janeiro é uma grande metrópole, mas não tem nem a mesma quantidade de pessoas, nem a mesma quantidade de psicólogos que São Paulo tem. Para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro tem 30 mil psicólogos, São Paulo chega a 80 mil, quase 80 mil psicólogos. É muito mais gente, né? Isso é ótimo, na minha opinião, isso é maravilhoso. Em relação às avaliações psicológicas no Detran do Rio de Janeiro, eles são dados que a gente chama de fontes originais, ou fontes primárias, então peguei direto no Detran, e repara o que acontece no nosso eixo da série histórica. 164.893 pessoas foram avaliadas em 2010. 172.698 pessoas foram avaliadas em 2014. Isso é muita gente. Isso é muita gente. Essas pessoas todas são basicamente avaliadas com testes psicológicos, concordam? Polográfico, com AC, com PMK. Essas pessoas todas, elas sofrem, falando em linguagem estatística, elas sofrem essa veia, essa variável independente. Elas todas passam por avaliação psicológica em algum momento. É impreterível. Um requerente de carteira nacional de habilitação passa por avaliação psicológica. E nós não podemos achar que isso não significa nada. Isso pode colocar no trânsito uma pessoa que não tem condições de atenção adequadas para aquele tipo de comportamento que exigirá atenção. Se eu pegasse um carro, eu diria que uma probabilidade de 80% eu vou bater em algum momento. Isso porque eu já medi, viu? Então, é uma probabilidade muito bem calculada.
E eu acho, se eu falasse para vocês que de 0 a 10, em 8 vezes eu vou ter um pequeno acidente, quem aqui gostaria de pegar uma carona comigo? Ninguém. Nem eu mesmo, por isso que eu ando de metrô. E aqui em São Paulo eu descobri que agora tem um tal de Uber Pool. É o primeiro mundo aqui no Brasil. Você chega num negócio, tem outros caras ali trabalhando, cara cola no seu laptop, né, sentindo um filme ali, coisa que no Rio de Janeiro não tem. Eu falei, nossa, estou em outro local, tenho até que falar inglês aqui. Se a gente fosse parar para pensar, eu fiz as avaliações da Juscelene está aqui, eu fiz as análises estatísticas de quantas pessoas recebem avaliação psicológica em São José dos Campos? Ribeirão Preto, errei de longe. Mais de 80 mil pessoas no ano foram avaliadas por algum psicólogo. Mais de 80 mil pessoas por ano foram avaliadas por 56 psicólogos, que é todo o time que compõe a avaliação, as clínicas do Detran de Ribeirão Preto. Isso é muita gente. Isso nos dá um drive muito claro, que é tenha a avaliação psicológica como seu best friend, seu melhor amigo. Porque isso é importante. Isso é só para trânsito. Passa mais uma, João. Isso daí é para cirurgia bariátrica. Eu fui recentemente dar uma aula de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento médico que na maior parte das vezes, mas eu descobri que isso não é correlação 1 para 1, ela pedirá avaliação psicológica, tá bom? Descobri que não é correlação 1 para 1. Até semana passada eu falaria errado. Então há situações em que não são avaliados, essas pessoas não têm sua avaliação psicológica. Situações que a gente tem que cada vez mais galgar para o nosso mercado. Porque, claro que a gente vai perder mercado se a gente não galgar para o nosso mercado, é evidente. Veja o que acontece numa série histórica que compreende os anos de 2003 a 2015, mas nós temos aí um gap, nós temos um influxo estatístico no eixo de X, mas veja o que acontece. Olha quantas pessoas passam por cirurgia bariátrica. Em 2015, 93.500. 93.500 é muita gente. Cirurgia bariátrica é um dos procedimentos médicos que transforma a vida da pessoa. Uma pessoa chega com 200 quilos, ela tem um IMC 35-40, se não me engano, agora por ponto de corte, e no dia seguinte ela está muito mais magra. Ela tem uma imagem em relação ao corpo dela totalmente distinta do dia anterior. É muito invasivo em relação à imagem corporal que aquela pessoa tem de si. Se nós não soubermos bem o que a gente está fazendo em relação à nossa avaliação psicológica, acontece que frequentemente eu vejo no Rio de Janeiro com algumas pessoas. A pessoa faz a avaliação psicológica, feita de qualquer forma, faz a cirurgia bariátrica, perde 30 quilos no primeiro mês, mas depois come leite condensado e biscoito o dia inteiro amassadinho, porque ela não perdeu a compulsão alimentar. Ela continua exatamente com aquele mesmo hábito que tinha antes da cirurgia. Ou pior, ela tira os pontos, porque ela tem algumas alterações relacionadas à sua senso-percepção e ela atribui que aquilo ali tem um fantasma, ou tem alguma alteração relacionada ao seu pensamento e ela delira, achando que foi uma pessoa que colocou alguma coisa dentro dela e ela estraga exatamente aquilo que ela mais queria, que era uma redução não só em estômago, mas uma modificação em relação à sua imagem. Quantas pessoas foram submetidas à cirurgia bariátrica em 2015? 93.500. Que a gente pode olhar isso de outra forma. Foram 93.500 avaliações psicológicas. Mais uma, João, por favor. Isso daí é a série histórica da frota de carros de São Paulo. Eu não encontrei. Então, muita atenção. Uma cidade ter carros não significa que um carro significa uma avaliação psicológica. Você entende isso? Eu posso ser submetido a uma avaliação psicológica e ter 5 carros. Ou posso ser feito uma avaliação psicológica para guiar um veículo e não ter carro nenhum. Ok? Não significa, então, que isso tem uma correlação ponto a ponto. Eu não achei no Detran de São Paulo as estatísticas relacionadas a esse tema. Mas São Paulo é uma cidade em que temos mais de 5 milhões, aquilo ali? 5 milhões de carros. É muita gente. É muita gente. E também descobri que é o segundo local com mais trator. Vocês sabiam disso? São Paulo só perde para um local do Nordeste, que agora me falta o nome, mas aqui vocês podem encontrar mais trator em relação ao Brasil inteiro. Eu ainda não vi nenhum, mas eu estou em busca desse trator aí, que os dados me mostraram que tem. Esses dados me mostraram que tem, ele existe e eu quero ver onde ele está. É uma cidade que, inclusive, o número de pessoas com trator cresce mais do que o número de pessoas com micro-ônibus, o que é um dado muito importante para nós, né? É uma coisa totalmente aderente. Faça mais uma, por gentileza.
E também tem uma situação que, eu estou falando aqui de situações muito impreteríveis, concorda? Uma pessoa, no matter what, querendo ou não querendo, ela vai ser avaliada em relação a faculdades psicológicas. No Rio de Janeiro, e provavelmente o Rio de Janeiro segue uma tendência brasileira, eu atendo algumas pessoas cuja idade é superior, igual ou superior a 60 anos, que querem ou fazer transferência de bens ou se casar. Acho que todo mundo tem que se casar, ser feliz, eu apoio isso. Mas que no momento de celebrar o instituto do casamento, o que acontece? O cara fala, não porque o senhor tem 65 anos, essa foi uma história real, não porque o senhor tem 65 anos, a sua esposa tem 17 anos e não sei se a memória do senhor já está muito boa. O que acontece? O cartório pede para que ele faça uma avaliação psicológica. Na verdade, eles colocam aquilo que eles acham que é uma avaliação psicológica, por exemplo, atestado de sanidade mental. E cada vez mais a gente meio que o cara bate a nossa porta e fala, olha, quero me casar. E pela minha idade, parabéns, né? Está casado. Mas pela minha idade, me foi solicitada uma avaliação psicológica para que eu pudesse celebrar esse instituto do casamento. E você avalia essa pessoa, porque em alguns momentos realmente essa pessoa já tem um comprometimento cognitivo leve. Aí vem uma situação meio que sinuca de bico, né? Porque meio que todo mundo pode casar. Olha, eu sou a favor da liberdade das pessoas. Eu acho que a melhor pessoa que decide pela sua vida é a própria pessoa. Eu sou a favor totalmente da vida, eu sou a favor totalmente do direito privado. Então, olha só, se eu defendo a liberdade, ou seja, a pessoa ela é livre para escolher. Se eu defendo a vida e se eu defendo o direito, o nosso primeiro grande direito é o direito do nosso próprio corpo e das ações que nós fazemos, como é que um psicólogo vai falar que o cara não pode casar? Mas é isso que me é pedido. Percebem essa grande situação? E nós não temos um bom norte em relação a isso. Acaba que se a gente considerar que a ética é simplesmente um manual, a gente não encontra bem respaldo ali. Se nós encontrarmos que a ética é um comportamento que nós temos, um comportamento, ou seja, um processo, cada qual acaba por ter uma régua, uma balança que pode variar em relação às suas tomadas de decisão. Mas isso é uma situação que já começa a aparecer. Isso é para deixar bastante claro, com dados, eu sempre trago dados, que a avaliação psicológica sobrevive à crise. Nós temos uma crise econômica, acho que ninguém há de discordar disso, mas essa crise não está nem na psicologia, a psicologia é um dos cursos mais procurados, nem na pós-graduação da psicologia, a psicologia é um dos cursos que mais dá mestres e doutores, tampouco em relação à avaliação psicológica. Nós temos instrumentos muitíssimo utilizados. Finalmente, mais uma por gentileza. Se a gente fosse parar para pensar em testes psicológicos, nós temos, aqui vai ser algo bem tranquilo, bem super easygoing. Nós temos uma tradição em relação à psicometria chamada teoria clássica dos testes. Esses testes, quando a gente pensa em relação aos testes, uma prova de matemática que um professor aplica no colégio é um teste, concorda comigo? Só que esse teste não tem bem normas, não foi aplicado em muitas pessoas, a gente não sabe se aquele item está de fato medindo aquilo que se propõe. É um teste cuja validade a gente desconfia. Lembrando que o Sagan falou, a desconfiança é uma virtude. Os testes eles podem ser considerados como testes padronizados ou testes não padronizados. Se nós pararmos para pensar num João que estava voando eu sempre confundo a palavra paraquedas, não, aquilo que o cara pega, pula, asa delta. Tá vendo? Eles não me... Mas eu cheguei perto, né? Às vezes eu falo coisa tipo liquidificador, não tem nada a ver. Eu tive um paciente que, em determinado momento da vida dele, ele saltou com essa asa delta, deu um azar danado com um fluxo de vento, um fluxo aqui, um fluxo ali, ele caiu na Floresta Tijuca, que o Rio de Janeiro tem uma grande floresta no meio da cidade. Ele teve um problema em relação à sua atenção. Só que foi um problema muito relacionado a uma lesão que ele teve em face de uma queda que ele teve. Vocês estão entendendo? Quais são os testes padronizados que nos ajudam a falar sobre a atenção de uma pessoa que sofreu um acidente? Nenhum. Ou muito poucos. Toda a área da neuropsicologia trabalha com o que a gente chama de validade ecológica. Em alguns momentos, o teste que a gente utiliza para uma pessoa talvez não funcione para uma outra pessoa. A gente chama isso de próprio em pesquisa. A neuropsicologia, em muitos momentos, utiliza instrumentos que não são considerados padronizados. Mas a maior parte dos psicólogos, a maior parte da psicologia, só aceita utilizar instrumentos padronizados. E quando a gente pensa, o que são instrumentos padronizados, né? Que diálogo de expressão é essa?
Instrumentos padronizados são aqueles instrumentos que satisfazem 3 grandes critérios. É como se fosse um checklist de aeroporto. O primeiro critério chama-se validade. Aquele instrumento ele tem que medir aquilo que se propõe. Então, se eu tenho um instrumento que mede inteligência, ele não pode perguntar que dia é hoje. Porque não tem muito sentido você fazer uma pergunta de memória ou de orientação em relação à inteligência. Tampouco não tem o menor sentido tentar medir a atenção de alguém pedindo para que ele escreva um grande texto. Não tem muito sentido, não tem muita aderência, não tem validade. Validade é justamente uma área, meio psicometria, porque tem algumas coisas estritas, como análises fatoriais, modelos de equação estrutural, e coisas mais teóricas, como validade teórica. Então, validade é justamente essa área da avaliação psicológica que se pergunta se aquele instrumento mede aquilo que ele se propõe. Fundamental, concordo? Fundamental. Como é que eu posso falar que uma criança tem suspeita de TDAH, tem um transtorno hipercinético, se meu teste está medindo uma outra coisa que não é TDAH? Eu vou ter um falso positivo, lembra desse termo? Falso positivo. O segundo ponto, então, validade, eu deixei ali, como eu vou mandar esses slides para vocês, a validade é justamente, o meu barato de validade é fazer análise fatorial, que eu acho que não é o maior barato de tudo. Quem aqui gosta de estatística, levanta a mão, por gentileza. Perdemos. Nós perdemos constantemente. E sucesso aí de derrota em derrota, sem perder o otimismo. Segunda-feira eu vou fazer essa pergunta novamente, eu vou perder novamente, terça-feira e por aí vai, até o dia em que eu ganhar. Pois então, como eu vou mandar esses slides para vocês, ali eu explico o que validade se propõe, quais são as técnicas estatísticas que nós podemos utilizar para avaliar um instrumento de acordo com a sua validade. Agora, rapidinho, quanto vocês acham que eu peso? Já me escondi de novo aqui. 71. Quem dá mais, quem dá menos? 79, 79, não. Já vi muita gente comprar quadro caro quando faz essa cara assim. Nos filmes isso acontece direto, viu? Vendido pra galera. Não, eu não peso 71. 61? Eu não peso 61. 75? Mas nós temos um desvio padrão muito grande, né? Não, eu fico muito tímido. Aí vocês têm uma análise mais precisa, mas nós não estamos considerando muitas casas decimais. Eu confesso que eu sou que vermelho, né? Era que eu evitei isso ao máximo. Eu moro em Copacabana, né? E, bom, como é que é a minha vida? Confissão, depois de uma proposta dessa, tem que falar algo de mim, né? Me senti impelido a falar algo by myself, né? Eu acordo super cedo e falo, bom, para o dia nascer feliz, eu tenho que ir à praia, dar um mergulho, dar uma corridinha, né? É sempre um diminutivo quando você quer evitar sofrimento, dar uma corridinha leve, para, como diz o nosso amigo Marcos Berigo, tá tranquilo, tá favorável. Vocês viram essa sinergia, né? Eu vou até a praia. Antes eu ia até a praia, eu moro perto da praia. Antes eu ia até a praia meio que equipado, short, gringo, boné, praia, tiro selfie. Só que eu fui roubado. Os caras pegaram um short velho, uma camiseta velha, eu falei, bom, não vou mais ser roubado, vou à praia somente de sunga. E dane-se. Então temos uma situação muito esquisita, onde 6 horas da manhã eu estou somente de sunga, andando por Copacabana, 9 horas que eu vou para dar aula na PUC, eu estou todo equipado, e de vez em quando os caras mudam os porteiros, aí perguntam, quem é esse cara 204? Dependendo do porteiro, é o cara que anda pelado por aí, o cara não tem módulos nenhum, entendeu? É um doceiro. Então me lembrou aqui a minha cidade, e confesso que aqui ontem eu fui dar uma palestra, uma festa, eu saí, eu fui procurar a praia. Eu falei, cacete, aonde eu estou? Voltando aqui ao que importa, porque psicometria não é sobre a sunga, psicometria é sobre instrumentos. Eu peso 60 quilos e tenho um desvio padrão de mais ou menos 3. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, porque como eu corro bastante, eu coloquei mais roupa, que São Paulo faz um frio que o Rio de Janeiro não faz, aqui é um frio glacial, então me engano. Mas percebe que cada um avaliou de uma forma? A partir do nosso instrumento sensorial, os olhos que nós temos e mais ou menos aquilo que a nossa mente fala sobre objetos. A gente estimula um valor que é o valor de peso.
Bom, como eu peso entre 59 e 63, mais ou menos isso, se eu subir hoje uma balança, vai dar mais ou menos isso. Se eu subir amanhã uma balança e der 80, o erro não está comigo, o erro está com a balança. Isso daí é muito importante, porque quanto mais precisas as balanças, melhores são os resultados, concordam? Uma balança não altera muito o resultado, e se alterar, é culpa daquele fenômeno que a balança está medindo, massa. E um teste psicológico muda o resultado de um dia para o outro? Muda bastante, né? E esses resultados que mudam de um dia para o outro, ou seja, se uma pessoa hoje fizer um palográfico, daqui a 5 dias fizer o mesmo palográfico, mesmo teste, mesma pessoa, resultados díspares. Foi a pessoa que mudou ou foi o teste que apresenta ruído? Isso é uma pergunta muito importante, porque, como diz o nosso professor Paulo Matos, de acordo com a escala que você utilizar, de um lado você tem demência, de outro lado da esquina você não tem. E se de um lado você tem demência, espera uma semana que talvez você não tenha mais. Essa é uma piada que é muito séria, concordam? Porque se nossos testes não forem precisos, nós estaremos fadados ao tal do falso positivo. Falar que uma pessoa tem sinal quando ela não tem sinal. E os testes psicológicos, nós temos algumas técnicas, são técnicas mais métricas, são técnicas de medida, que nos ajudam a falar sobre a precisão ou fidedignidade ou reliability, que é esse termo que a gente utiliza em inglês, que é justamente a confiança que nós temos na consistência interna dos instrumentos. Um professor que eu tive chama-se Jesus Landeira. Não sei se já ouviram falar de Jesus Landeira. Ele tem uma historinha que é ótima para falar sobre validade e precisão. Vamos imaginar que eu acredite que o tamanho das orelhas das pessoas esteja relacionado com a inteligência das pessoas. Bom, se eu medir a orelha das pessoas hoje, amanhã, no tempo N, se eu pensar vetorialmente, dentro de muito tempo, não vai mudar muita coisa, concorda? Então é muito preciso. Medir a orelha de uma pessoa é muito preciso. Eu tenho uma medida que não vai mudar depois do tempo, ou vai mudar muito pouco. Agora, tamanho da inteligência tem tamanho da orelha tem alguma coisa a ver com inteligência? Não. Então nós temos um instrumento que seria muito preciso, mas pouco válido. São coisas totalmente diferentes. Faça mais uma, por gentileza. E uma mais uma. É como se eu falasse o seguinte: se eu tenho um instrumento que é válido e preciso, eu peguei meus dardos e lancei e consegui atingir exatamente o centro do meu alvo. Isso não acontece em psicologia. O que acontece é que em muitos momentos nós atingimos o centro, nós atingimos algum local do alvo, mas esse local não é o local de interesse. Então, em muitos momentos a gente atira e acerta no cara errado. Não obstante, a gente atirou. Então, isso é um segundo grande chamado para que vocês, e agora começa a funilar, que vocês se interessem por psicometria. Porque psicometria é uma área que cada vez mais é relevante na sociedade. E cada vez menos parece que aqui a gente trabalha com esses modelos. Que são modelos que necessariamente irão falar algo sobre alguém, avaliar um processo de responder perguntas. A gente pode responder as perguntas de uma maneira bastante sincera e academicamente responsável, ou responder perguntas de uma maneira pouco sincera e às vezes um pouco irresponsável. Mas por gentileza, João. Psicometria hoje. Eu vou fazer um pequeno... Bom, acho que vocês não querem saber da desigualdade de Chebyshev, né? Que é até fácil de mostrar matematicamente em números pequenos. Se a gente repetir várias vezes, tendem a números grandes e a estatística converge ao parâmetro. O que eu acho que é o mais importante nesse momento é eu... Passa mais um slide? Vou fazer um marketing. E esse é o momento Polishop aqui da palestra. Nós temos na internet um grupo chamado Psicometristas Brasil. Eu acho que é o único local do Brasil, online, aberto, gratuito, acessível a todas as pessoas, em que nós discutimos sobre psicometria. Eu não conheço outro grupo que faça isso, eu não conheço outro grupo com as mesmas pessoas que lá estão. Quem coordena esse grupo é o professor Danilo Assis, do IBNeuro, e eu, Luiz Anunciação da PUC. Nós temos o maior interesse, a gente só pensa nisso, é mais ou menos isso. Nós temos o maior interesse em falar sobre medidas psicológicas. A gente adora falar sobre medidas psicológicas. E uma das pessoas que está nesse grupo é o professor Hudson Bolino, que é um doce de pessoa. E ele tem um livro recente lançado, chama-se Psicometria Contemporânea, que ele fala sobre modelos não lineares, modelos logísticos em relação à avaliação psicológica. Mais um. E hoje tem 10% de desconto, direto com o autor, se vocês tiverem interesse nesse livro. É um livro que eu recomendo demais, que é justamente ele faz essa abordagem da psicometria
como a gente entende hoje. E hoje a gente entende a psicometria de uma maneira muito distinta do que a gente entendia há alguns anos, entendeu? Uma grande pergunta. Passa mais uma, por gentileza. Tá. Nós sabemos, vamos parar para pensar, no eixo de X é a função psicológica, tá bom? No eixo de Y é a quantidade de pessoas. Se essa distribuição seguisse uma normal média de desvio padrão, eu teria que falar que a atenção das pessoas, se for baixinha, pouca gente tem. Se for muito alta, pouca gente tem. E na maior parte das vezes as pessoas têm uma atenção média, ok? Isso é uma distribuição clássica, uma distribuição gaussiana, um sino, uma distribuição chamada distribuição normal. Agora, será que realmente as pessoas, na média, têm uma atenção média? Ou as pessoas são mais desatentas no geral? A gente tem visto que as pessoas são mais desatentas no geral. É esperado ter pessoas desatentas. Não tem uma distribuição normal. É uma distribuição não normal, uma distribuição variable, que a gente chama. Isso daí a gente só consegue entender se a gente for estudar psicometria contemporânea. Por isso que é importante que a gente tenha a aquisição desses instrumentos todos que já trabalhem com esse pressuposto. Primeiro, nada é linear, nada é normal. Linear seria mais ou menos o seguinte: quem é que é casado? Levanta a mão. Bom, uma pessoa casada, se eu fosse pensar linearmente em relação à psicometria, casamento é igual a felicidade, e felicidade é igual a Y, ok? Esse Y é uma função de X, uma função que vai seguir um intercepto, ok? E um slope, uma inclinação. Se eu fosse parar para pensar, filhos ajudam a felicidade no casamento? Não? Então, no meu primeiro modelo, eu já começaria com felicidade é igual a menos filhos, mais renda. Renda ajuda na felicidade do casamento? Então, menos filhos, mais renda. Local onde mora ajuda na felicidade do casamento? Morar em Ipanema, legal. Morar lá longe, não tão legal. Então, vou colocar lá no meu modelo o local onde mora. Vocês concordam que eu poderia ter um modelo explicativo para casamento, onde felicidade no casamento é igual a menos filhos, mais renda, e vai nesse modelão, que seria totalmente absurdo, totalmente construído? Essas relações, os fenômenos psicológicos não são lineares, são não lineares, é claro, e também não seguem uma normal, ou seja, não tem a mesma pessoa do lado esquerdo e do lado direito da curva. E é justamente isso que a psicometria moderna vem fazer, e que, infelizmente, os nossos testes, em alguns momentos, falham em fazer. Vocês têm mais 15 minutos de palestras onde eu vou falar de testes propriamente ditos. Do lado direito de você, do lado esquerdo de vocês estão vendo funções psicológicas. Memória, atenção, senso-percepção, pensamento, linguagem. Concordam que essas são funções psicológicas? Se essas funções existem, elas existem em alguma quantidade, a gente vai medir. Não tem jeito. Essas funções são academicamente tradicionais. Eu dou aula de sensação e percepção, aprendizagem, memória, motivação, emoção e por aí vai. Será que nós temos uma correlação ponto a ponto, ou seja, para cada função psicológica um teste? Não. Passa mais uma, por gentileza. Se a gente fosse parar para pensar em relação à atenção, tem uma divisão. A atenção ela pode ser concentrada ou dividida. Academicamente, ter uma atenção difusa não existe mais. Tem uma corrente minoritária que continua acreditando, e tem algumas evidências que a gente consegue prestar atenção na missa e no padre com a mesma intensidade no mesmo tempo. É muito difícil, extremamente difícil. O que eu consigo fazer é modificar, ou seja, ter uma alternância da minha atenção de uma maneira muito rápida. Então, como se eu tivesse um celular, colocasse várias janelas, às vezes eu foco numa, às vezes eu foco no outro. Eu não consigo focar com a mesma precisão. Qual que é a cor do meu sapato? Mas vocês não estão conseguindo ver, então? Sim, não. Estão conseguindo ver? Não. Vocês não conseguem prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Estão percebendo? Eu acho que um sapato ganhou quem falou preto, mas preto também é mais fácil acertar, né? Se eu tivesse com uma tênis de corrida ASICS, eu queria ver. Então, nós temos na academia uma consideração em que a atenção difusa talvez não exista, porque existe uma atenção dividida. Não obstante, nós temos testes que medem a atenção difusa, concordam? E aí, o que a gente faz com isso? A gente não faz nada. A gente trabalha pragmaticamente. Se a gente fosse parar para pensar, atenção quando concentrada, temos testes que avaliam, como o AC e o D2. Atenção quando dividida, nós temos testes que avaliam, como o AD e o TAD.
teste de atenção dividida. A atenção é uma função de rendimento. Uma função de rendimento são funções que eu consigo achar uma média no desvio padrão. Se eu pegar de uma população uma amostra representativa, colocá-los para fazer um teste de atenção, eu vou ter uma média que as pessoas têm. Se eu pegar uma pessoa externa àquele, ou seja, outsample daquelas pessoas que participaram da minha curva normativa, eu posso posicionar essa pessoa em relação acima ou abaixo da média, concordo? E ter um desvio padrão. Isso é uma função de rendimento que é facilmente descrita e avaliada, que é um pouco parecida com mais uma, por favor, João. Mais uma. Com inteligência. Se eu dividir a inteligência, se eu definir a inteligência, e isso em psicometria chama-se conceito dimensional ou definição teórica, que é diferente de definição operacional, se eu definir a inteligência como uma medida de adaptação que as pessoas têm frente a estímulos, eu posso pegar uma inteligência, ter uma parte chamada inteligência verbal e uma parte chamada inteligência não verbal. Para a inteligência verbal, eu só conheço mesmo esse V47, não conheço o TIV, o TIV, mas é um instrumento que mede justamente a inteligência verbal das pessoas. O V47 é um paradigma com 47 itens que a pessoa fala, se não me engano, se é maior ou menor, mas não em relação ao comprimento da palavra, mas em relação à estrutura da palavra, não lembro de cabeça. Mas são somente dois, e o VAIS e o VISC para as crianças, que avaliariam a inteligência verbal. Muito pouco, concordo? Muito pouco, ainda mais numa situação onde Jocelyn avaliou um cara hoje, esse cara foi contraindicado para a Carteira Nacional de Habilitação, recorreu, vai ter que fazer uma nova avaliação, qual teste? Ih, ferrou, só tem um. Posso repetir o mesmo teste na mesma pessoa? Até posso, uma situação de pesquisa, mas não é ideal, porque eu não estou mais avaliando aquilo que aquela função psicológica deveria, mas é a memória do cara. É como se eu pegasse uma prova de matemática, aplicasse hoje, aplicasse amanhã a mesma prova na mesma pessoa. Não estou avaliando o conhecimento que essa pessoa tem, não estou avaliando o traço latente, eu estou avaliando a memória. Se a gente falar de inteligência agora não verbal, a gente tem diversos testes. Um erro comum é, ao achar que eu tenho um martelo na mão, tudo tornar-se um prego. R1 é um teste muito utilizado para pessoas analfabetas. R1 é um teste simples. Pessoas analfabetas conseguem realizar o R1 até com uma certa destreza. Não tem muito sentido eu aplicar o R1 a uma pessoa com escolaridade superior, concordam comigo? Mas se faz. Não tem muito sentido eu aplicar o G36 e depois o G38 naquela mesma pessoa, porque eles são chamados de formas paralelas. Na verdade, quando o G36 e o G38 foram criados, eles foram criados em um grande pool com 100 itens e depois dividiu-se em 38 e 36. São itens que medem, ou pelo menos em relação à sua validade teórica, eles visam medir a mesma coisa. Não tem muito sentido fazer isso. Mas se eu tenho somente um martelo na mão, tudo vira prego. Não tem o menor sentido. Mais um, por gentileza, João. Quando eu falo de personalidade, mais uma, não tem muito sentido eu aplicar o palográfico no cara hoje, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. E nós sabemos em psicologia que tem os caras que são filhos de seleção acadêmica e filhos de seleção profissional. O cara, então, ele fica passando a vida inteira em recursos humanos, tentando uma vaga numa empresa. Inclusive, eu já trabalhei para algumas empresas fazendo consultoria, e você encontra um cara que hoje está numa seleção, amanhã ele já ficou amigo, e tem outro cara que está numa outra seleção que conhece ele que estava no dia anterior, e os dois fizeram no T-1, palográfico, no T, palográfico. Porque a gente não tem muitos instrumentos. Essa é a realidade. Nós não temos muitos instrumentos. A psicologia conta dados atualizados, se não me engano, com 136 instrumentos IID, independentes entre si. São muito poucos instrumentos, concordam? E se avaliar o processo de dar respostas, cada vez nós temos mais situações que pedem respostas e menos instrumentos para que a gente consiga auferir bem essas respostas. Critério e medida são duas palavras que andam juntinhas numa palavra chamada ética. Se a gente for pautar nosso comportamento na ética, a gente não pode chegar a um falso coletivo a um particular. Uma pessoa, eu costumo falar isso quando eu faço seleção, uma pessoa ela pode pegar 2, 3 meios de transporte para chegar numa seleção. A seleção não significa que o cara está aprovado, ou seja, está apto ou está inapto. Significa que o cara vai ter grana para comprar biscoito para o filho dele. E aqui em São Paulo não é biscoito bolacha, não é biscoito ontem. Esses itens todos são muito importantes, porque isso é de fato uma situação em que a psicologia interfere na sociedade de uma maneira muito frontal. E se nós cometemos alguns equívocos, já era. Por exemplo, em relação aos testes impressionistas, nós só temos poucos. Por exemplo, um teste impressionista do tipo expressivo, que são aqueles cuja psicomotricidade ela é muito fundamental para que se avalie algo, é palográfico e PMK. E PMK é um teste que pede um instrumental específico, que é caro.
e pede um treinamento específico. Não dá para fazer como eu escutei em Salvador. O PMK tem uma hora que você veda a pessoa, não veda a pessoa, mas a pessoa tem uma oclusão em relação à sua visão. Em Salvador, a pessoa apaga a luz. É criativo, não é não? É criativo. Convenhamos que é de uma criatividade tremenda. Não rola fazer isso. A não ser que a gente trate com molecagem na nossa área. Não dá para fazer isso. Vocês percebem, né? Não dá para fazer isso. Voltou lá? Começou, né? Então tem mais uma hora para falar isso. Mais uma vez. E se a gente fosse parar para pensar o seguinte: bom, eu venho de uma escola em que entende a psicologia como uma área da ciência que avalia função psicológica. Se nós trabalharmos função psicológica, por lei natural, toda função tem uma disfunção, concorda? Se existe uma função, existe uma disfunção. Justamente, se há uma curva relacionada àquela função, as pessoas no lado esquerdo e no lado direito são pessoas que têm uma disfunção, que pode ser de inteligência, de memória, de atenção. Isso é tão importante que avaliar a disfunção mnemônica de pessoas com 60 anos ou mais é requisito para o diagnóstico de demências. Do contrário, você não tem o diagnóstico, você tem uma hipótese, talvez, uma suspeita se for mais fraca. Em relação às psicopatologias, nós temos instrumentos de medida? Poucos, muito poucos. Esses instrumentos, na maior parte das vezes, são escalas de autorrelato. Escalas como a escala Beck, que a pessoa tem 21 itens e pode se posicionar diante daqueles 21 itens e depois fazer um corte. Simular o resultado de uma escala Beck é tremendamente fácil. Da mesma forma que seria extremamente fácil, vamos imaginar que sejamos médicos e vocês não podem reclamar que vai ficar frio. Já vi aí pessoas ali, talvez a gente diminui ali. Quando a gente para pensar, eu poderia muito bem, hoje, eu sou um cara magro, eu poderia me entupir de chocolate e fazer um exame de glicose, concordo? Ia dar que eu tenho diabetes. Agora, esse médico teria que ser muito naívo, muito ingênuo para chegar a esse diagnóstico, concordo? Porque ele sabe que o resultado numérico não é o resultado clínico na maior parte das vezes. Em determinado momento andam juntos, em um momento probabilístico eles não andarão mais juntos. É isso que é muito importante que a gente perceba que uma avaliação ela tem que estar correlacionada principalmente na área da psicopatologia, que no meu entendimento eu dou aula de estatística, mas eu acho que a matéria mais importante de uma graduação de psicologia é psicopatologia, não é estatística. Por exemplo, se eu tiver que dar 1000 pontos para alguém, eu vou dar 1000 pontos para alguém, sem grandes problemas. Em psicopatologia eu jamais faria um negócio desse. Porque psicopatologia é de fato uma matéria em que a pessoa vai ter contato com uma pessoa e pode chegar a atrocidades. Nada pior do que ser acusada de mãe ruim com uma pessoa com autismo. Nada pior do que confundir uma criança surda com uma criança com autismo. Nada pior do que confundir uma criança inquieta com uma criança com TDAH. Porque você estraga a vida da pessoa. Você estraga a vida da pessoa. E também do seu colega psicólogo, que acabou de perder credibilidade. Por um efeito de tabela, por um efeito dominó em relação àquilo que você fez. Eu trouxe aí um artigo recente que ele justamente tenta fazer a abordagem psicométrica das disfunções. É uma espécie de estado da arte do professor Wilson também, professor Wagner, da Unicamp, que nos trouxe esse artigo, que é o estado da arte. Como eu vou mandar esses slides para vocês, porque nós não temos uma correlação ponto a ponto em relação a transtornos mentais e testes. Esse é ótimo se tivéssemos, né? Então, se essa pessoa tem suspeita de depressão, esse teste aqui é o melhor para as pessoas com depressão. Se essa pessoa aqui tem suspeita de autismo, é esse aqui. Nós temos aproximações da realidade. Essas aproximações, em muitos momentos, pegarão bifurcações e irão concluir coisas incorretas. Mais uma pergunta, deu? Já terminando, é mais ou menos assim que a gente acredita que, por exemplo, a inteligência se dispersa, se distribui no mundo. Isso é um plot. Funciona mais ou menos o seguinte, ó. Aqui no eixo de X, esse eixo aqui embaixo, é a magnitude, a intensidade daquela função. E no Y, que não está marcado ali, é a frequência de pessoas que têm aquela função, tudo bem? Vamos imaginar que se a inteligência seguisse uma normal, média, desvio padrão, poucas pessoas teriam pouca inteligência. Poucas pessoas teriam muita inteligência. E muitas pessoas teriam uma inteligência média.
Não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim. São modelos clássicos que a gente vê que se mostraram um pouco aderentes à realidade. Mais um, por gentileza. Isso seria um grande fator de inteligência, quando a gente trabalha inteligência em relação ao seu fator geral, a teoria de Spearman, que também já começa a ter problemas. Por exemplo, vocês já ouviram falar do termo inteligências múltiplas, do Howard Gardner? E também já ouviram falar de inteligência geral, não já? E também já ouviram falar de inteligência emocional, não já? Qual teste a gente faz? Depende do modelo que a gente quer seguir. Nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo é bom, os modelos são úteis. Não teria o menor sentido avaliar uma pessoa para inteligência múltipla se não tem teste de inteligência múltipla. Nós não temos, por exemplo, G36, G38, TI, HTM são instrumentos que avaliam a inteligência a partir de um modelo que considera o fator geral, fator G/S. Nós não temos. Isso é novamente mais um convite para que vocês venham para o time da psicometria. Porque se a gente acredita que inteligências múltiplas existam, a gente não podia estrear. Até para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas com alguma disfunção numa área, mas que ela pode preencher aquela disfunção com uma outra faculdade. Passa por gentileza. Bom, isso aí vocês vão comprar o livro do Hudson, então não vou falar muito. São modelos não lineares, modelos Rasch, modelos de TRI. TRI significa Teoria de Resposta ao Ídolo. Até por volta de 1940 nós considerávamos que as funções psicológicas elas seguiam uma linear de algébrica de primeiro grau, função de x é igual a y, y é igual ao somatório de beta 0 mais somatório de beta ij mais algum erro. A gente já considera que hoje ela segue uma binomial. E a gente tem uma primeira binomial nos modelos de Rasch, depois modelos de um parâmetro logístico, uma relação logística. Não vou falar isso porque isso aí já seria, eu acho, muito chato para a maior parte das pessoas. Mas é desta forma que a gente entende psicometria hoje. E é justamente esta forma que faltam os instrumentos de avaliação psicológica. Eles seguem uma linear. Não é formal, é justamente reconhecendo que há imperfeições que a gente consegue melhorar, não é? Não é na primeira briga com o nosso namorado que a gente termina o casamento, concorda? É justamente uma briga que vai fazer, marcar uma forma bombariana. É justamente reconhecendo diversidades que a gente consegue fazer avançar o conhecimento. Mais uma, por gentileza. Essa daqui, esse plot aí, é em relação à quantidade de testes que nós temos, dado seu ano de publicação. 2003 é um ano fundamental na psicologia brasileira. 2003 é o ano da Resolução 02 de 2003, que outorga 10 diretrizes em relação à regulamentação dos testes psicológicos. Até antes de 2003, talvez muitas coisas, muitos instrumentos eram considerados testes psicológicos, quando de fato não eram, tipo limão e por aí vai. E existia isso mesmo. Uma vez uma menina leu minha mão, ela falou que eu tenho uma vida muito curta, eu espero que ela esteja enganada. Mas voltando aqui, né? E ela leu a direita, eu achei uma beleza, porque era maluquice, mas tinha toda uma beleza por trás que ela leu a direita, ela leu a esquerda, fez uma média, eu falei, nossa, ela falou assim, agora para confirmar eu tenho que ler a palma do pé, a sola do pé. Aí já vou considerar a primeira lição, que eu vou ter uma vida curta e vou aceitar isso da maneira mais parcimoniosa possível. Tem coisa que a gente aceita, né? Tipo, aceita que dói menos. Eu aceitei aquilo ali. Mas em relação ao ano de publicação dos instrumentos psicológicos, a gente percebe que tem uma curva que ela é exponencial no primeiro momento, então ela se acelera bastante em 2003. Vocês conseguem ver que em 2003, olha só, a curva ela tem um pico. Em 2016, 2015, apenas um instrumento novo. Um instrumento novo. O professor Leandro Malloy de Lista é um doce de pessoa. É o FDT, teste de 5 dígitos. É o seguinte, e aí, vamos medir o empreendedorismo das pessoas? Vamos. Com qual instrumento? Não temos. Vamos medir capacidade de reconhecer estresse, ou seja, estresse percebido? Vamos. Com qual instrumento? Não temos. Vamos medir a agressividade das pessoas frente a um movimento político conturbado que é o nosso? Vamos. Com qual instrumento? Na ponta lança alguém, na maior parte das vezes, um juiz vai perguntar, e aí, o cara tem aquele negócio? A criança fica com o pai, fica com a mãe, fica em casa separada, e aí? Ele vai perguntar, como a gente disse no Rio, qual é a parada? E a gente não vai conseguir responder. Porque nós não temos esses instrumentos. Então é muito claro que a gente precisa desenvolver tecnologia em psicologia.
e é muito claro, mas uma, João, por gentileza, que são dois os grandes participantes, os players do mercado, é a Casa e a Pearson, né? A Casa é a Pearson e a Vetor. Casa Psicólogo / Pearson e a Vetor. São dois players do mercado que têm seus stakeholders, são dois players jogando nessa área de empreendedorismo humano, e a gente tem que começar a se assessorar mais dessa área, porque é uma área com impacto social, relevância social e deliberação social. Impacto social, relevância social e deliberação social. É a área que faz com que eu responda se aquele cara com 65 anos pode se casar. Estão entendendo? E eu vou ter que avaliar isso de alguma forma, não vai ser jogando moeda pro alto. Não pode porque eu não trato com... eu não apequeno a minha área. Se eu apequenar a minha área, eu apequenei a minha vida. Eu posso até fazer isso comigo, mas eu não posso fazer isso com o próximo. Isso é. Eu não tenho nada de religiosidade, mas se eu tivesse que eleger uma frase que me daria, certamente, as diretrizes que eu caminhar seria: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse consigo. Eu não tenho nada de religiosidade. Mas, evidentemente, se eu quero comigo o melhor, com meus próximos o melhor, eu não posso dar o pior. Tem que fazer o meu melhor o tempo inteiro. Não posso fazer o que é possível. Fazer o que é possível é pequeno. Fazer o meu melhor é o que eu quero. Em relação a testes psicológicos, é a mesma coisa. Mais uma coisa de Deus, né? Isso, como eu vou olhar para vocês, a área de avaliação psicológica é uma área regulamentada. E, pelo amor de Deus, leiam as legislações acerca da nossa área. A Resolução 02 de 2003 é fundamental para que vocês saibam quais são os requisitos mínimos de conhecimento psicométrico e os requisitos mínimos de conhecimento projetivo. Saibam como escrever documentos, a declaração, atestado, laudo, parecer, a partir da Resolução 07 de 2003. Saibam por quanto tem que guardar esses documentos sociais em relação à medida. Entendam de lei. Sabe, são três coisas que o psicólogo tem que se apoderar, porque eles fazem isso. É o entendimento de biologia, que o ser humano não é um fantasma. É o entendimento de matemática, porque nós trabalhamos com modelos psicométricos. Eu costumo falar que o pai da regressão é o Galton. A regressão é um modelo explicativo em relação a variáveis dependentes, a partir do somatório de variáveis independentes mais um dado erro. O pai de algumas técnicas estatísticas são psicólogos. Então o psicólogo tem que entender de biologia, tem que entender de matemática e tem que saber de lei. Porque do contrário não anda. Eu confesso, se até eu consigo, qualquer um consegue. Esse é o meu ponto de corte. Se eu consigo chegar lá, qualquer um consegue. É que nem o diabo, quando eu falo assim, eu jamais iria a um clube que me aceita ser sócio. Se até eu consigo chegar lá, vocês chegarão nisso. Eu olho para vocês e vejo pesquisadores. Tenho plena certeza que vocês vão ter essa capacidade. Mas uma coisa. Bom, tem pontos positivos e pontos negativos. Recentemente, o Conselho Federal ele fez uma chamada pública para que os pesquisadores discutissem a Resolução 02 de 2003, que é justamente essa. Vocês têm mais 15 minutos aí de agonia comigo, que é justamente essa que fala sobre os critérios mínimos. Por exemplo, eu sou extremamente contrário. Nós temos um instrumento que tem a sua validade de 15 anos. Por 15 anos, que negócio, 20 anos para saber que negócio é esse? É muito tempo. Imagina que eu avalio uma pessoa em Nova York antes da queda do World Trade Center em relação às suas habilidades sociais. Caiu o prédio, foi derrubado o prédio. No dia seguinte, esse instrumento não tem validade. Vocês não conseguem entender um negócio desse? É tão simples entender um negócio desse. Eu não posso ter um instrumento que dura no tempo, uma série estocástica de 20 anos. Olha quanto acaso vai existir nessa série, olha quanto ruído. Olha a minha chance de dar falso positivo e falso negativo, principalmente falso positivo. Não pode. Então, essa consulta eu mandei e-mail, mais uma para a gente ler. Falei, pô galera, me convida e eu quero saber o que vocês vão discutir em relação a essa área que eu atuo com. Como vocês podem ver, tem 10 dias aí, foi 21 de abril que eu mandei o e-mail. No dia 27 eu mandei o e-mail. Eles querem falar comigo, mas eles não querem me ouvir. Não dá, né? Não dá para ter, porque a gente tem um trato social aqui por detrás. É um trato social bastante claro. Não dá para convidar vocês para uma festa que não existe. Não posso vender um produto se eu não tenho para entregar. Concordam comigo? Não posso fazer isso. Isso não é um desrespeito ao psicólogo, não é um desrespeito ao professor Luiz, é um desrespeito a quem é submetido à avaliação psicológica. Porque não sou eu, vou continuar na minha vida. Muito bem, obrigado. Eu dou aula desse tema.
mas é um desrespeito com a pessoa que vai ser submetida a uma avaliação psicológica. É justamente, disso que se trata. É disso que se trata. Mais uma, por favor. Looking to the future, né? Quando a gente para e pensa, eu deixei bastante claro em relação a... E essa imagem de uma beleza bonita, né? Tem um moleque aí... Confesso que eu tenho que tirar foto, uma foto fica pior que a outra, eu já parei, eu resolvi pegar na internet mesmo, provavelmente tem direitos autorais essa imagem, eu não sei quem é, então eu roubei. Mas quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que testes psicológicos não... E ela gostou tanto que ela vai tirar uma foto ali do negócio. Bonita, né? Você também roubou. Eu vou denunciar isso. Não, merece ser ressocializado de uma maneira consistente e adequada no instituto perfeito criado para tal finalidade. Teremos todos aqui diretrizes éticas e saibamos das coisas. Você ficou ótimo. Muito obrigado. Estou ficando devagar. Isso pode medir minha vergonha a partir da quantidade de vermelho que fica no rosto. Se vergonha existe, ela existe em alguma quantidade, é possível mensurar de uma maneira até bastante objetiva. Vocês estão vendo? Se tivéssemos um N maior, a gente validava esse treco aí, a partir de uma de equação estrutural. Pois bem, quando a gente olha para o futuro, a gente sabe que testes psicológicos tipo papel e caneta não vão durar por muito tempo. O que já acontece? Antes, quando a gente pedia pizza, o cara falava que demorava um pouquinho. Hoje a gente quer saber o tempo exato. A gente não aceita mais respostas puramente qualitativas se nós temos respostas que são mais métricas. Ninguém aceita chegar no médico, o médico fala, tá bem? Tá bem mesmo, né? Tchau. A gente quer dados em relação a gente baseia a nossa vida a partir de evidências bayesianas. Quando a gente olha para o futuro, já tem gente que entende que a avaliação é fundamental. E essas pessoas não são a gente. Essas pessoas são, mais uma, esse site aí que eu encontrei, inclusive, nos comentários da página do Conselho Federal de Psicologia, que é um site que promove a avaliação, olha só a malandragem, a avaliação psicológica da inteligência. Tem que ter um instrumento favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. A avaliação de inteligência. Eu faço uma malandragem com a minha nomeação do meu instrumento, não passo pelo conselho, vendo isso para a sociedade, entrego um produto que foi totalmente bypassado pela psicologia. Como esse site faz. Esse site aí, a Apogeu, ele promove uma avaliação já automatizada para a seleção de pessoas em recursos humanos. Ou o site Iterant, passa mais um por gentileza, que promove um sistema com metodologia DISC, que é baseado no QATI, que é baseado no MMPI, que entende que as pessoas podem ter tipos de personalidade, por exemplo, tipo extrovertido / introvertido, tipo sensação / percepção. Eles entendem a personalidade a partir desse paradigma e fazem isso, eles entregam isso computadorizado. Quem aqui manda carta? Alguém que manda carta? Alguém manda e-mail? A gente manda e-mail, né? A gente não pode ser against, a gente não pode ser contrários à tecnologia. Nós não vencemos. Nós não vencemos. A gente tem que se adequar à realidade, que é justamente o que mais no momento de marketing, esse é um marketing intenso. É justamente o que Danilo Pereira Assis e eu, a gente tenta fazer com a Cogtech, que é uma empresa que é uma startup ainda, então a gente tem uma ideia muito legal, mas uma ideia sem plano de ação, uma frustração. Nós temos uma ideia, começamos a ter esse desenvolvimento de instrumentos de medida na área da psicologia que possam facilitar o acesso entre uma pessoa que quer fazer avaliação psicológica de novos colaboradores e colaboradores que querem ser efetivados numa determinada empresa, por exemplo. Nada pior do que sair de longe e ir até uma seleção profissional para se sentir maltratado. E nada pior do que ser um psicólogo de empresa com 500 avaliações para fazer, e a gente sabe que a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo. É dado de realidade. A gente dá o feedback para todos os candidatos que passam pela nossa... Não é feio falar isso, é honesto falar isso. A gente não faz porque a gente não quer, a gente faz porque o dia não tem 1000 horas. É um dado físico de realidade. Então a gente tenta justamente, só que isso aí está iniciando ainda. É um convite para vocês também, porque pelo menos na foto eu sou liberal em relação ao meu pensamento de sociedade e pensamento de economia. Como mais players participando do mercado, melhor. Se eu acredito que a avaliação psicológica é boa, eu quero que vocês façam a avaliação psicológica. Eu quero que vocês sejam um concorrente de porta, porque assim a gente vai ter um benefício para o cara que compra. Eu vou ter um drive o tempo inteiro para fazer algo melhor do que eu já faço. Então, o tempo inteiro eu quero sedimentar e ampliar
essa área, que é uma área fundamental, pelo seguinte, por gentileza. Qual era a nossa segunda história, não é? Lembra de contar a história do falso positivo? Tem uma piada antiga na área do direito, o nosso doutor Marcos aqui, ele vai saber, que é mais ou menos o seguinte: tem dois caras, os caras estão numa floresta, uma savana, melhor, e tem um leão. Tem um leão ali. Aí o que o cara faz? O cara corre para pegar um sapato, começa a amarrar o sapato. Aí ele fala assim: que bobeira. Você acha que você vai correr mais do que o leão por conta do sapato? Aí o cara responde: não, mas eu vou correr mais que você. Isso é muito importante para que a gente tenha isso na nossa mente. Vocês entenderam essa piada, né? É de humor perverso e tremendo. A gente não pode... Passa mais uma, por exemplo. Eu sempre trago algum meme de Facebook, porque eu acho que a zoeira ela tem que existir em toda palestra. Eu sou a favor da zoeira. Esse meme é muito importante. A gente não pode sair correndo do leão. E a gente não pode achar que o leão também não está correndo de nada. Se a gente fosse parar para pensar, o que o pensamento do psicólogo acaba por acontecer? Mais uma, João, o psicólogo corre no modelo matemático. Não, entrei na faculdade de psicologia para ajudar as pessoas, como diz o artigo do professor William Gomes. Não quero saber de integral e derivada. Diz, nem me pareça esse treco aí. Então o psicólogo sai correndo do psicometrista. O psicometrista está ali, ó. Essa é a Oprah. Eu descobri, eu digitei assim, correndo do leão, foi o primeiro resultado. Então, uma imagem forte, né? O psicólogo não pode correr do psicometrista porque necessariamente ele vai passar por algum instrumento psicométrico. Necessariamente, em algum momento nós utilizaremos instrumentos psicométricos, a gente não pode repetir. E quem repete é papagaio. A gente não pode achar que a gente vai repetir os instrumentos tal como o manual pede. Em alguns momentos a gente vai errar, e tem alguns manuais incorretos. Agora, o psicometrista também não pode correr da tecnologia, porque ela está vindo. A gente não manda mais carta. Tem aquela brincadeira que o Uber é uma das maiores empresas de transporte e não tem nenhum carro próprio. O Facebook é uma das maiores empresas de comunicação e não vende computador. O Airbnb é uma das maiores empresas em relação à acomodação, ou seja, uma hotelaria não tem nenhum hotel. A gente está num modelo chamado DIC, um modelo de economia que não se sustentam mais alguns paradigmas clássicos, ortodoxos da economia da escassez, economia da cultura, economia do conhecimento. Esse tipo de economia e da criatividade, são os 3 Cs, eles precisam de uma outra realidade, de um outro modo de ação. E psicometria é sobre atitude em algum momento. A gente não pode mais correr, não podemos mais, senão nós perderemos. Porque o cara vai fazer um interno, um negócio disso, a gente vai perder posto de trabalho. O pedagogo vai aplicar um instrumento, a gente vai perder posto de trabalho. O educador físico vai aplicar um teste, a gente vai perder posto de trabalho. E no fim a gente não vai ter mais. É que lance, né? Vieram os comunistas, eu não era comunista, eu nada fiz. Depois vieram, sei lá quem, os nazistas, eu não era nazista e nada fiz. Agora eles querem me caçar. E não tem ninguém para fazer nada comigo. Então a gente tem que ter uma ideia muito clara da nossa área e fortalecer. E até mesmo renovar o nosso modelo de pensamento. Por quê? Mais uma coisa. Pelo seguinte, eu quero revestir esse final, esse 5 minutos final com arte. Eu trabalho com matemática. Eu acho que nada é mais artístico do que a própria matemática. Tem um escritor, o Chesterton, que em dado momento ele escreveu o seguinte: os contos de fadas não são assim como vocês pensam. Na verdade, eles não mostram para as crianças que os dragões existem. Porque contos de fadas falam sobre dragões, né? As crianças já sabem que os dragões existem. Os contos de fadas falam para as crianças que elas podem matar os dragões. Isso é uma beleza muito clara, né? E por que psicometria? Passa mais uma para a gente ler. Psicometria por isso. Essa daí é a Jojoca. Jojoca é a sobrinha da Tatiana. Ela mora em Laranjeiras. E ela é uma mocinha. Como vocês podem ver, está meio que ruim. Será que essa luz apaga? Tenta, vai lá. Não foi dessa vez. Mas a Jojoca é uma mocinha que vocês talvez consigam ver ali, que ela tem seus 6 aninhos, é a sobrinha da Tati, tem mais ou menos 1,10 m, pesa cerca de 18 kg, ou seja, não é muito difícil colocar a Jojoca no colo. A Jojoca é uma menina
Então ela tem um cromossomo X e outro cromossomo, que é o X também. Ali eu botei XY, então não é melanina nenhuma, tem errado. Jojoca é uma mocinha, tem 1,10 m, tem 18 kg. Eu acho que a Jojoca, ela merece toda a qualidade de vida que a gente pode dar para ela. Vocês concordam comigo? Ela merece ser feliz, ela merece ter um bom emprego, ela merece ser bem educada. Nós devemos tratar as pessoas com igualdade, quando elas são iguais, mas nós temos que ter claro, vamos ver? Não foi? Acho que não tem grande problema, mas nós temos que ter claro. Melhorou um pouquinho? Não, né? Tudo bem, não tem problema. Nós temos que ter claro que para a gente promover a qualidade de vida das pessoas, para que a gente possa nos mover para frente, para que a gente possa tratar as pessoas com ética, para que a gente entenda que a psicologia é cidadã, a psicologia é democrática, a psicologia ela interfere diretamente na vida das pessoas. Nós temos um paradigma maravilhoso que é justamente as neurociências. Hoje uma pessoa vive por mais tempo e vive com mais qualidade por mais tempo. As pessoas duram mais, isso é ótimo. A riqueza tem aumentado. Antigamente as pessoas nasciam e morriam a 20 quilômetros das casas. Era essa a distância em qual uma pessoa vivia, porque não havia trem, não havia metrô, não havia sistemas de transporte. Ciência funciona. Quando a gente aplica a ciência no carro, o carro anda. Quando a gente aplica a ciência no instrumento, as pessoas são curadas. Quando a gente aplica a ciência na psicologia, a Jojoca já sabe que os monstros podem ser mortos. A gente tem que ajudar. A gente tem que usar justamente essa tecnologia que nós temos, que é tributária de tanta gente, para fazer melhor para ela. Passa mais uma para a gente ver. É justamente isso que me motiva em psicometria. Porque quando eu falo de números, eu não falo de um número frio que expressa um valor qualquer. Eu falo de um número quente, um número que é a vida de uma pessoa que depende daquela avaliação. É o número de uma pessoa que veio de longe para uma vaga de emprego, é o número de um pai ou de uma mãe que está num processo de disputa de guarda, é o número de uma pessoa que quer guiar um carro e vai ser submetido a uma avaliação psicológica no treino. Essas são as pessoas que me trouxeram até aqui. Eu volto a agradecer primeiro ao Conselho Regional de Psicologia 06, que é o Conselho de Psicologia de São Paulo, que foi extremamente gentil em abrir esse espaço, em permitir que a renovação falasse. Então, não só de uma gentileza, mas de uma decência. É disso que a vida se trata, de pessoas decentes, pessoas autênticas. Então, óbvio que eu quero agradecer ao Conselho e quero agradecer também às empresas, às instituições, aos locais que aquele cara que quebra uma pedra, ele não tem mérito sozinho, concorda? Que muita gente já bateu naquela pedra antes daquele cara. Então, aquilo ali é simplesmente uma consequência do comportamento, do mérito de outras pessoas. Eu sou da PUC, então, com grande alegria, eu venho do Rio de Janeiro, então trago a PUC, local que mora no meu coração. Sou da Nova, a Nova é uma consultoria estatística, Liberiano, o IPC, que é da doutora Ana, e também o movimento de renovação da psicologia, que justamente entende a psicologia dessa maneira que eu trago aqui para vocês. Gostaria de encerrar essa apresentação. Falei para vocês que eu não sou religioso, né? Mas eu conheço algumas frases, essas frases dizem para mim muitas coisas. Mesmo porque eu acho que o balizador de um ser humano é saber o quanto ele consegue fazer mudanças positivas na sua vida. Nós, por questão do dia a dia, nós não podemos voltar e fazer um novo início. Mas a todo segundo, nós podemos alterar nossa vida e fazer um novo fim. É com esse recado que eu quero agradecer muito a presença de vocês. E muito mais do que a presença do meu time que está aqui, é a presença de vocês, que tocarão a psicologia nos próximos anos. Nossa ciência é linda e nós temos uma grande missão na nossa frente. Nós sabemos que os monstros podem ser mortos, não é verdade, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Nós temos o hábito